Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 5 e versículo 3. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nosso irmão já orou. Que Deus nos ajude a compreender a mensagem da palavra dele, que ela seja viva e eficaz em nossos corações esta noite. Meus irmãos, hoje meditaremos um pouco sobre a humildade. O tema da nossa meditação será humildade, ou de acordo com o original que nos traz uma realidade mais direta do versículo, hoje falaremos sobre a pobreza. Estamos diante de um versículo da Bíblia, o qual se encontra no Evangelho de Mateus. E quem foi Mateus? Mateus foi um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o filho de Alfeu e irmão de Tiago. E ambos, tanto Mateus quanto Tiago, eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo durante o tempo o qual o Senhor viveu aqui neste mundo, viveu aqui na terra como homem. Este Mateus também é chamado na Bíblia de Levi, o publicano. Antes do Senhor Jesus chamá-lo para o sagrado ministério do apostolado, ele era um publicano, um cobrador de impostos e inimigo da nação israelita. Como bem sabemos, os cobradores de impostos eram liderados pelo imperador romano. Eram judeus de nascença. Deveriam estar cumprindo aquilo o qual Deus chamou eles. Todavia, essas pessoas se desviaram para viver em prol de Roma. Cobravam impostos e, de acordo com alguns comentaristas bíblicos, cobravam mais do que a taxa estipulada pelo imperador. E por isso esses homens eram extremamente mal vistos. Mas Cristo em sua bondade o chama. Cristo em sua bondade o vocaciona. E ele se transforma em um verdadeiro servo de Deus. Um verdadeiro arauto do Evangelho. E é justamente este Mateus, o qual me refiro, que escreveu este sagrado Evangelho. O primeiro livro do Novo Testamento que nos traz informações sobre a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando-o como o Messias, apresentando-o como o Rei de Israel. Este evangelho começa com a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa falando de seus antepassados. E o objetivo de Mateus é ligá-lo à história do povo de Israel, demonstrando que ele, Jesus, de fato, era aquele o qual os profetas predisseram nos livros do Antigo Testamento. Jesus é aquele o qual, por meio dele, se cumprem as promessas feitas ao rei Davi e a Abraão, o pai dos judeus, o pai da nação hebreia, o patriarca, o alicerce das promessas, as quais Deus havia feito a este povo, o qual Mateus escreve a eles. Se estudarmos criteriosamente o Evangelho de Mateus, veremos que ele faz inúmeras citações de trechos do Antigo Testamento, a fim de provar para os judeus que Jesus, de fato, era aquele o qual Deus havia prometido ao seu povo. É interessante observar que neste Evangelho, os acontecimentos na vida de Jesus aparecem na mesma ordem relatadas também no Evangelho de Marcos. Primeiramente, ele foi batizado no Rio Jordão. Podemos ver isso no capítulo 3. E depois ele é tentado no deserto. Podemos ver isso no capítulo 4. E depois ele vai para a região da Galileia, capítulo 4, onde ele ensina multidões. Lembrando que este era o grande foco do ministério de Jesus: ensinar. Pregar as boas novas, o Evangelium, a boa notícia de que ele veio ao mundo para salvar a nós, miseráveis pecadores. E também ele cura muitos doentes e expulsa demônios.
como credencial para provar quem de fato ele era. E é muito interessante observar que Mateus dá muita importância aos ensinamentos de Jesus. Mateus escreve os ensinamentos do Senhor em seu evangelho em cinco grandes discursos. O primeiro discurso que vemos é o Sermão do Monte, o qual estamos meditando, e se encontra relatado no capítulo 5 até o capítulo de número 7. O segundo discurso são as instruções aos 12 apóstolos para a missão deles, e essas instruções se encontram relatadas no capítulo 10. No terceiro discurso, Jesus fala sobre os segredos do reino do céu, e ele discursa por meio de parábolas, e esses ensinos se encontram no capítulo 13. Em quarto lugar, Jesus dá ensinamentos a respeito ou sobre a igreja, e esses ensinamentos se encontram no capítulo 18. E em quinto e último lugar, Jesus nos ensina sobre o fim do mundo e a vinda do reino do céu, que se inaugura ou começa com a sua encarnação. Podemos ver esse discurso no capítulo 24 e 25. Tudo dá início no momento em que Jesus se encarna, inaugura o seu ministério lá em Caná da Galileia, então desta forma gloriosa caminha até a cruz. Morre, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia, e Cristo então foi assunto aos céus e agora intercede ao Pai, ou junto ao Pai, por todos nós. Por mais que todos esses discursos se equiparem ou se comparem em importância, todos eles são valorosos, são preciosos, me parece que o Sermão do Monte é o mais famoso deles. Não há discurso de Nosso Senhor que seja tão conhecido como o famoso Sermão do Monte ou como o famoso Sermão da Montanha, como prefere alguns. Mas apenas considerá-lo bonito, apenas considerá-lo famoso, não é importante. Importante é buscar o significado de cada palavra de Nosso Senhor neste sermão, guardá-las em nossos corações e praticá-las a todos os momentos, ou em todos os momentos de nossa vida. Esta é a vontade de Jesus. Este foi o propósito pelo qual ele pregou este sermão. O Sermão do Monte é famoso por conter, inserido em seu conteúdo, as bem-aventuranças, as quais uma delas meditaremos hoje, e também devido à universal oração do Pai Nosso. Quem não conhece essa preciosa oração? E qual é o grande objetivo de Nosso Senhor ao proferir essas palavras no Sermão do Monte? Bem, quem sou eu para falar exatamente o que Jesus desejava? Mas se estudarmos suas palavras com empenho e com a total ajuda do Espírito Santo, perceberemos que ele tinha objetivos tais como ensinar os verdadeiros cidadãos do reino a forma a qual eles devem viver neste mundo, sendo luz e sal neste mundo, sendo pessoas diferentes onde quer que estejam, e não viver de acordo com a opressão dos legalistas religiosos de seu tempo, os escribas, os fariseus, os saduceus, que distorciam a lei de Deus de acordo com eles próprios. Porém, eles mesmos não tinham condições de viver aquilo que eles próprios impunham ao povo. E por isso se tornavam hipócritas. E quem são os hipócritas? Aqueles que dizem uma coisa e fazem outra. Jesus pregava com autoridade porque ele cumpriu a lei, porque ele viveu a lei. Jesus nunca veio revogar a lei. Não, ele veio trazer a ela o seu real significado, que estava sendo distorcido justamente por esses religiosos nos tempos de Mateus. E é isto que vemos aqui no Sermão do Monte, Jesus nos ensinando a ser verdadeiros cidadãos do reino. E se voltarmos os nossos olhos para os versículos 1 ao 12 do capítulo 5, bem no início desse grandioso sermão, perceberemos que o nosso Senhor Jesus nos ensina 8 verdades. Ele nos ensina a ter 8 atitudes diante de Deus e diante do próximo. E hoje meditaremos na primeira bem-aventurança que se encontra no versículo de número 3, onde nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Meus irmãos, a primeira coisa que desejo destacar com vocês é acerca da nossa tradução. Neste versículo aparece o vocábulo ou a palavra humildes. A nossa tradução, a tradução revista e atualizada, é uma das únicas traduções que traz a palavra humildes. Em todas as outras demais importantes traduções da Bíblia, ao invés de humildes de espírito, aparecerá pobres de espírito. E qual a diferença? Existe toda a diferença. Uma vez que pobre nos traz uma conotação bem mais abrangente, bem mais realista sobre o que de fato Jesus quer nos ensinar aqui. No original grego aparece aqui a palavra pitokoi, que nos passa realmente a ideia de uma pessoa pobre, uma pessoa desnuda, uma pessoa desprovida de recursos. Esta seria a ideia da palavra utilizada aqui. E é justamente sobre isso que eu quero humildemente meditar com vocês. Hoje falaremos sobre a pobreza. E ainda mais, eu quero humildemente mostrar para vocês que a pobreza é algo bom, é algo favorável aos cidadãos do reino, a todos aqueles que são chamados por Cristo. Percebam que no versículo 3, nosso Senhor nos diz: bem-aventurados são os humildes, ou como já falamos, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Primeiramente, procuremos entender o que é ser bem-aventurado. O que será que Jesus quer nos ensinar ou nos dizer com a expressão bem-aventurados? De acordo com a linguagem bíblica, o homem ou a pessoa bem-aventurada é uma pessoa agraciada por Deus. No original, no texto grego qual foi escrito o Novo Testamento, a palavra que nos foi traduzida para a expressão bem-aventurados é a palavra Macário, que se refere a uma pessoa fartamente abençoada e feliz. Algumas pessoas entendem que a expressão bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Antes do reverendo Lucas ir para o seminário, ele me ensinou isso. Tudo bem. Esse, de fato, é o significado da expressão bem-aventurado. Porém, devemos entender que não se trata de qualquer tipo de felicidade. O homem moderno vive em busca de felicidade. Ou melhor dizendo, os homens em todas as eras vivem em busca da felicidade. Mas por não saberem o mapa da mina, por não compreenderem o verdadeiro caminho, o qual se encontra a felicidade, muitos se perdem nessa jornada. Muitos se perdem nessa busca. As pessoas buscam a felicidade no dinheiro e não encontram. As pessoas buscam a felicidade nas drogas e não encontram. As pessoas buscam a felicidade no sexo ilícito e não encontram. Elas buscam a felicidade no luxo, no poder, no status. Mas nada disso pode conceder ao homem uma felicidade permanente. Jamais o homem será bem-aventurado de acordo com Jesus, buscando a felicidade nessas coisas. Toda a felicidade que o mundo nos proporciona, se é que podemos chamar isso de felicidade, é momentânea. E não é desse tipo de felicidade que Jesus se refere ao dizer bem-aventurados. A ideia aqui é de uma felicidade que não depende das circunstâncias. Ela não depende dos acontecimentos. Essa felicidade não depende da situação a qual você está vivendo, pois as situações mudam. E se a felicidade se basear ou depender de qualquer situação, obviamente, você e eu seremos felizes de acordo com a situação. É por isso que muitas pessoas hoje são infelizes. A felicidade delas depende de coisas. A partir do momento em que dependermos de qualquer coisa neste mundo para sermos felizes, seremos o maior dos infelizes. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Pois tudo o que há neste mundo físico passa. E se as coisas passam, nossa felicidade, dependendo dessas coisas, também passará. Mas a ideia de Jesus aqui, ao usar a expressão bem-aventurado, ou a expressão grega macário, é de uma felicidade que está completamente alicerçada em Deus. É de uma felicidade a qual tem Deus como seu provedor maior, e não o mundo. É de uma pessoa que se satisfaz em Deus, é de uma pessoa que depende de Deus, e por isso sua felicidade não se abala com as situações desagradáveis da vida, pois essas situações, de fato, vêm em nossa vida.
Todos passam por isso. Ninguém de nós está isento em relação a isso. Deus não muda. E se nossa felicidade estiver nele, assim como ele não muda, a nossa felicidade também será permanente. Deus é imutável. E se ele for a nossa fonte de prazer, de alegria e de felicidade, a nossa alegria, a nossa felicidade também não passará. Então, quando Jesus usa aqui a expressão bem-aventurados, ele está falando de pessoas felizes, mas que não têm sua felicidade nas coisas deste mundo. E esta felicidade a qual Jesus se refere aqui, o mundo não pode proporcionar e o mundo não pode tirar. Ela pertence a Deus. E o que pertence a Deus, o mundo não toca. Então, isso é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. Agora falaremos sobre a segunda parte do versículo, pois Jesus disse que felizes ou bem-aventurados são os humildes ou os pobres de espírito. Primeiramente, em primeiro lugar, procuremos compreender o que Jesus não quer ensinar aqui. Devemos entender que aqui Jesus não está falando de pobreza financeira. Jesus nunca classificou os pobres financeiramente como bem-aventurados. Algumas pessoas distorcem aquele famoso texto, aquele famoso versículo do jovem rico, relatado nos 3 evangelhos sinóticos, quando o jovem rico foi desafiado por Jesus a abrir mão de suas riquezas e ele não quis. E Jesus disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Na verdade, o que Jesus quer nos ensinar nessa passagem é que nenhuma pessoa que ama as riquezas entrará no reino dos céus. A questão não é possuir dinheiro. A questão é ser possuído por ele. E a mesma coisa ocorre com a falta de dinheiro. Os pobres financeiramente não têm a sua parte garantida no reino dos céus simplesmente por serem pobres. Da mesma maneira que as riquezas em si não é o mal, a pobreza financeira em si não é um bem. A pobreza financeira, meus irmãos, pode ser fruto de coisas ruins como a preguiça, pode ser fruto de coisas ruins como o acômodo. Muitas pessoas não querem trabalhar e vivem nas custas de outros, vivem à base de uma famosa assistência chamada Bolsa Família. Vivem colocando filhos e mais filhos no mundo somente para receber esta popular assistência. E às vezes ainda fica de olho naquilo que o outro conquistou com o seu próprio suor. Como teremos direitos iguais se nem todos trabalhamos da mesma forma? O comunismo ensina isso, direito de igualdade. Como teremos direitos iguais vendo o outro trabalhar enquanto ficamos de braços cruzados? Vemos, por exemplo, o MST, Movimento Sem Terra, invadido propriedades privadas e ainda tem o apoio de um famoso partido político, que eu não vou nem citar o nome. Isto não é de Deus. O apóstolo Paulo, censurando alguns crentes do primeiro século, crentes da igreja de Tessalônica que pararam de trabalhar para viver nas custas de outros crentes, ele diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ou seja, Deus não deseja que você e eu fiquemos de braços cruzados, vivendo de assistências. Não. Ele quer que tenhamos nosso próprio sustento. E muitas pessoas hoje são pobres, miseráveis financeiramente, porque não trabalham. Eu fico abismado de ver quantas oportunidades de trabalho tem aqui em São Paulo. E muitas pessoas não aproveitam isso. E Jesus nunca disse que os pobres financeiramente são bem-aventurados. Estou dizendo isso porque existiu o patrono deste movimento chamado Francisco de Assis, interpretando de forma errada este versículo. Ele começou, então, a doar os seus bens e a defender a tese, ou a ideia do voto de pobreza, dizendo que, uma vez que você faz voto de pobreza, você será ou se tornará bem-aventurado. Extremamente equivocado. Em segundo lugar,
A pobreza de espírito aqui também não diz respeito à simplicidade. Pobres de espírito aqui não são aqueles que vestem roupas rasgadas e andam pelas ruas de chinelo de dedo. Eu não ligo nem um pouco para o luxo. Eu visto qualquer roupa, eu como qualquer tipo de comida, eu durmo em qualquer lugar. Meus irmãos, não é disso que Jesus está falando. Existem por aí várias pessoas com essa conduta que nunca conheceram a Deus. Em terceiro lugar, uma outra coisa, bem rápido, que Jesus não quer ensinar aqui é a seguinte: em nosso meio, usa-se muito a expressão pobre de espírito para se referir a uma pessoa maldosa, para se referir a uma pessoa gananciosa, a uma pessoa egoísta e outras coisas mais. Quem nunca ouviu dizer isso? Uma pessoa tem o coração ruim, então logo dizem, ela é muito pobre de espírito. O seu espírito é pobre, mas também não é isto que Jesus quer nos ensinar com a expressão pobre de espírito. Então vamos entender o que de fato Jesus quer nos ensinar aqui. Primeiramente devemos compreender que Jesus está falando de coisas profundamente espirituais. Aqui ele está ensinando os verdadeiros cidadãos do reino a terem uma correta postura diante de Deus. E foi isso que eu já disse. A pobreza de espírito aqui diz respeito à nossa condição diante de Deus. Diz respeito a uma atitude nossa diante de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer que nada temos diante de Deus. É reconhecer que somos pecadores e que carecemos imediatamente da sua graça. Lembrando que, neste sermão, Jesus também estava criticando a postura de alguns religiosos da época que se achavam perfeitos demais e não passavam de hipócritas. Pois grande aos olhos de Deus são os pequenos, ricos diante de Deus são os pobres, bonito diante de Deus são os feios. Obviamente, eu estou aqui usando uma linguagem figurada para descrever a necessidade de humildade diante de Deus. E Jesus nos ensina aqui nesta bem-aventurança que a chave para a porta da felicidade é reconhecer a nossa condição de pecadores diante de Deus. Ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito. Não é à toa que esta é a primeira das bem-aventuranças. Como eu já disse, as bem-aventuranças diz respeito a atitudes as quais nós devemos ter diante de Deus e diante do próximo. E por que Jesus começa com essa bem-aventurança? Porque ele começa dizendo que devemos reconhecer nossa condição diante de Deus. É simplesmente porque este é o ponto de partida para todas as outras. Se nos sentimos pobres diante de Deus, conforme o versículo 3, choraremos pelos nossos pecados, conforme o versículo 4. Se choramos pelos nossos pecados, conforme o versículo 4, seremos mansos diante de Deus e diante dos homens, conforme o versículo 5, e assim por diante. São atitudes que estão completamente interligadas umas às outras, mas tudo se inicia com a pobreza de espírito, com o reconhecimento de quem somos diante de Deus. Devemos reconhecer que somos pobres, somos nus, naturalmente sem entendimento, e quem não reconhece isso, não terá parte no reino dos céus. Devemos reconhecer que nada temos e que sem a ação do Espírito Santo em nossos corações, estaríamos indo para o inferno. Os pobres de espírito são aqueles que se reconhecem como pecadores e que acatam as palavras do Senhor de bom grado, sem arrogância, sem pressupostos pessoais. Ser pobre de espírito é se esvaziar de nós próprios e dar lugar a Cristo. Isto é ser pobre de espírito. E como eu já disse, e como o próprio versículo diz, isso faz de nós pessoas felizes. Deus colocou a eternidade em nossos corações. É isso que a Bíblia nos informa. E a partir do momento em que nos reconhecemos como pobres, como pessoas alheias da graça, a partir do momento que reconhecemos que não merecemos a graça, nós tomamos parte da maior das bênçãos, que é a salvação de Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo de forma perpétua em nossos corações. E aí nós passamos a desfrutar, nem que seja uma parte pequena e limitada ainda,
ainda de verdades eternas. E aí, quando passamos a desfrutar verdades eternas, somos felizes, porque essas verdades são incorruptíveis, não passam. Elas se fazem presentes a todo tempo em nosso coração. E percebam que no final o Senhor diz, porque deles é o reino dos céus. Ele não está dizendo porque deles será o reino dos céus. Não, ele diz, porque deles é o reino dos céus. Percebam que aqui o verbo ser se encontra no verbo, ou melhor, no tempo presente. E por que o verbo se encontra no presente? É porque a partir do momento no qual reconhecemos a nossa pobreza espiritual diante de Deus, nós não esperamos para participar de uma intimidade com Ele após nossa morte. Não. Após nossa morte, ou após a segunda vinda do Senhor, participaremos da plenitude dessa intimidade. A plenitude da presença dEle. Mas o crente já participa do reino dos céus aqui na terra. O reino de Deus foi inaugurado com a vinda de Cristo. E já participamos desse reino aqui. Reino o qual se consumará na eternidade. É isso que nosso Senhor quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a ser cidadãos do reino. Mas para sermos verdadeiros cidadãos do reino, precisamos seguir este primeiro conselho de Jesus. Precisamos nos esvaziar de nós próprios, reconhecer nossa condição e a cada dia buscarmos mais e mais de Deus para preenchermos aquilo que não temos em nós próprios naturalmente. No reino de Deus é assim, não há lugar para a nossa soberba e Deus ao mesmo tempo. Ou amamos a Ele, ou amamos a nós próprios. Para reconstruirmos algo, é necessário que joguemos aquilo que é velho ao chão, para logo após começarmos uma nova construção. O meu desejo é que entendamos a cada dia a necessidade de reconhecermos nossa condição diante de Deus, o quão somos desprovidos de recursos, e reconhecermos que Ele, e nada além dEle, é a fonte da vida. Será que temos sido pobres de espírito? Será que temos buscado Deus a cada dia com uma inocência maior de coração? É de fundamental importância fazer essa reflexão sempre. Às vezes nós ficamos tão preocupados com os afazeres da nossa comunidade que nos tornamos pessoas mais religiosas do que cidadãos do reino, o qual Jesus diz aqui. Por muitas vezes na minha vida, eu me encontrei mais amante da teologia do que amante das mensagens ricas de Cristo na cruz. Eu estou dizendo que a teologia não está ligada a Deus? Sim, só que a teologia é um sistema. Ela é falha. Ela pode conter erros. A verdade de Deus, não. A mensagem do Evangelho, não. E muitas vezes eu me apeguei, alienado da verdade de Deus, dando mais valor para as verdades de outros teólogos do que essas simples verdades. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem como pequeninos diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Eu vou orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, mais uma vez por esta igreja. Obrigado por esses irmãos tão receptivos. Obrigado por essa comunidade. Obrigado pelo reverendo Lucas, que é o maior mestre que eu tenho em minha vida. Passe o tempo da maneira que ele passar, isso jamais mudará. Obrigado por ele ter me ensinado os primeiros passos com o Senhor. Obrigado por cada irmão aqui, dê forças a cada dia mais e mais para a congregação que agora ou se tornará a Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa. Eu também me lembro da vida da minha esposa. Muito obrigado pela vida da minha esposa, que passou por uma enfermidade terrível e que esses irmãos foram meios de bênção na vida dela, uma vez que todos eles estiveram orando por ela. Muito obrigado a Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.